People, eu de novo. Então, olha só, gente. Agora a gente vai para a segunda parte dessa primeira aula, tá bom? Então, vão ser 3 vídeos. Esse é o do meio, a gente tem mais um. E aí a gente fecha os vídeos da aula 1, tá bom? Mas então, só recapitulando rapidinho. No final do vídeo anterior, cadê? Passa slide. Eu vou passar todos os passa slide. Então, olha só. No final do vídeo anterior, eu distingui com vocês dois tipos de. A gente definiu que era ciência, e aí no final eu distingui dois tipos de pesquisa. Seria a pesquisa exploratória e a pesquisa confirmatória. São duas grandes abordagens aí que a gente tem, e ambas se configuram como ciência, tá bom? Então, só para deixar bem claro, que eu falei que ia retomar esse negócio, as duas são aceitas, só que elas vão ter algumas diferenças importantes, tá? Tô falando bonito aqui. Então, olha só, pesquisa exploratória ela vai ter como principal característica ela buscar identificar padrões nos dados. Então percebam que naquele exemplo hipotético que eu dei, várias informações foram medidas e depois aquilo tudo foi correlacionado com a chance do mar ser observado em copla ou não. Então, basicamente, se encontra uma relação ali, ele tem um indício de que pode haver um padrão. Por exemplo, encontrou uma relação entre massa corpórea e copla. Então é possível que haja um padrão, que massa corpórea afete a cópula. Quer dizer que ela afeta? Não quer dizer, só quer dizer que tem um padrão potencial ali que foi identificado. Então a pesquisa exploratória ela tem essa de que normalmente um conjunto grande de dados ele é coletado. Esses dados são de alguma forma, na hora de fazer a análise, correlacionados para ver se algum padrão pode emergir. Algumas áreas elas vão usar fortemente pesquisa exploratória, tá? Então, por exemplo, especificamente em ecologia, macroecologia é uma área que tem trabalhos que fazem pesquisa confirmatória, mas tem muitos trabalhos que eles exploram relações entre variáveis ambientais e ocorrência de espécies e usam isso para prever áreas potenciais de ocorrência de espécies. Então, isso varia um pouco de acordo com grandes áreas, de acordo com sub-áreas, mas ela tem essa característica de buscar identificar padrão. A pesquisa confirmatória ela é diferente. Ela vai trazer necessariamente uma hipótese científica que é postulada antes do estudo ser desenvolvido. Eu botei a chamada para isso? E não, botei um negócio aqui que nada a ver. Então, volto aqui, que é bom que minha cara está um pouco. Então, ela testa hipóteses que são postuladas antes do estudo ser desenvolvido. Então, no exemplo que eu dei da Joaninha, a hipótese sobre a capacidade de voo ela foi pensada antes da coleta de dados. E essa hipótese ela foi usada para determinar como o trabalho seria conduzido na sequência, tá bom? Então isso é super importante, porque a pesquisa confirmatória ela vai trazer essa necessidade de você ter uma hipótese estabelecida previamente, tá? E aí muitas áreas vão pesar fortemente no uso de uma pesquisa confirmatória. Claro que essas duas áreas, deixa eu mudar aqui, elas vão comunicar, tá bom? Então, o ideal é que elas se comuniquem na realidade, mas tem muitas pesquisas que elas nascem como exploratório, e uma vez que os padrões são encontrados, algumas hipóteses são levantadas depois da identificação dos padrões, e as hipóteses são usadas para se fazer um estudo subsequente que vai coletar novos dados para identificar relações de causa e efeito que possam explicar aquele padrão. Tudo bem? Uma pesquisa confirmatória, eventualmente ela traz um padrão e aí tem uma pesquisa exploratória na sequência, mas normalmente a gente nasce de uma exploratória e passa para uma pesquisa confirmatória, tá bom? E aí elas vão ter diferenças marcantes. Então, uma pesquisa exploratória, ela é mais eficiente em identificar padrões, só que ela não é muito eficiente em testar mecanismos, porque basicamente ela vem de diversas relações, observações que podem ser simplesmente efeito do acaso. Já uma confirmatória, minha carinha, eu fico girando aqui, vocês vão ficar doidos, eu fico mudando a carinha. Já a pesquisa confirmatória, ela não é tão eficiente em identificar padrões, porque ela trabalha normalmente com um conjunto mais restrito de dados, mas ela é mais eficiente em testar mecanismos, tá bom? Cadê? Tá. E eu fiquei falando de hipótese, né? Então, a pesquisa confirmatória, ela precisa de hipótese. O que acontece? A gente vai falar horrores nessa disciplina sobre hipótese. A gente vai voltar várias vezes na hipótese. Vocês vão ver que muito do que a gente faz, o que a gente mostra para vocês, é muito mais voltado para uma pesquisa confirmatória e menos para uma exploratória. Mas para a gente não ficar muito perdido, eu já vou dar uma definiçãozinha aqui para vocês do que é hipótese, tá bom?
Então, olha só, fui lá caçar a definição bonitinha. E uma que eu gostei bastante de hipótese, se a minha cara não tampar ela, vai ser essa daqui. Obviamente, minha cara tampou. Vai para o meio. É uma afirmação que propõe explicações causais para fenômenos que a gente observa. Então, notem que a hipótese ela vai trazer uma explicação que tem que ter causa e efeito. Tudo bem? Então, a hipótese sempre vai mostrar alguma coisa que vai causar outra coisa. Deixa eu contar aqui que eu acho que tem exemplo. Por exemplo, a gente pode fazer uma hipótese do tipo A é afetado por B. Então, note que B é a causa e A seria a resposta. Isso normalmente é uma construção usada para hipótese, tá? Ou B causa A, também muito usado assim. A aumenta ou reduz em resposta a B. De novo, eu estou dizendo que A é a resposta, tudo bem? Ela é a que sofre o efeito. E B é a causa. Então, A vai aumentar ou vai reduzir, depende da hipótese, em função, em resposta a B. Eu posso ter também uma coisa mais categórica, do tipo A vai ser maior ou menor em B do que em C. Tudo bem? Então, B e C são as coisas que vão causar aí, que vão tornar A maior ou menor, tá? Então, olha só, quando eu fizer aquele exemplo, que machos que são mais eficientes em procurar fêmeas devem possuir maiores chances de cópula, isso era a minha hipótese, tá? Agora você acho que já está mais claro. E ela ela traz essa estrutura de uma coisa que causa e uma coisa que responde, tá? Então, se vocês repararem, quando eu digo machos que são mais eficientes em procurar fêmeas devem possuir maior chance de cópula, eu estou especificando o A, que é a resposta, ou seja, ter maior chance de cópula é uma coisa que varia em função da capacidade de procurar fêmea, ou da eficiência em procurar fêmea, que é o meu B, tudo bem? Então, ela traz uma relação de causa e efeito. E isso é a causa, ser mais eficiente em procurar fêmea, e isso é efeito, ter maior chance de cópula como consequência da eficiência de procura de fêmea. Então, lembra disso, uma hipótese ela vai ser uma afirmação, tá, gente? E ela vai trazer necessariamente uma relação de causa e efeito. Ela traz um mecanismo explícito. Uma coisa é a causa de outra, tá bom? E aí vem sempre essa discussão sobre por que a gente deveria usar hipótese, né? Historicamente, muito da ciência começou muito exploratória e depois de um tempo veio uma discussão mais forte de que talvez só uma pesquisa exploratória tivesse alguns problemas que tem a ver com aquela história de identificar mecanismos que eu falei com vocês. Mas eu poderia levantar 3 principais argumentos, que eu acho que é o slide que está aí. Deixa eu ver aqui. Então, por exemplo, trabalhar com hipótese, a hipótese ela é mais adequada para testar a relação causal, justamente porque eu preciso pensar no mecanismo de forma explícita. Ela me força a chegar no mecanismo de forma explícita, de forma mais consciente. Então, isso é mais adequado quando eu penso num trabalho que é para testar se uma coisa de fato causa outra. Ela vai aumentar a nossa capacidade de pensar e conduzir experimento. Até agora eu só mostrei casos que são observacionais, né? Mas quando a gente vai pensando num experimento, se eu já tem uma hipótese em mente, se eu já imagino o que pode estar acontecendo, isso permite que eu pense com mais clareza que tipo de experimento eu vou conduzir. Então, se eu vou fazer um experimento, eu vou manipular algo, o que eu vou manipular? Quanto que eu vou manipular? A hipótese normalmente ajuda a deixar isso bem mais claro para a gente, tá bom? E ela também tem um ponto que é muito importante, que é reduzir a chance da gente ser equivocadamente guiado pelos dados. Chora que eu estou quase poeta agora. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, eu vou direto para um exemplo para facilitar a nossa vida. Lá vai eu fazer de novo para cá. Imagina que a gente voltou para aquele exemplo hipotético lá, o primeiro, em que vocês observaram os indivíduos, coletaram todo mundo, registrou se estava copulando ou não, e aí mediu massa corpórea, reserva de gordura, resposta imune e capacidade de voo, tá bom? Normalmente o que vai acontecer aqui é o seguinte, na sequência de análise, o que seria feito é pegar esses dados aqui e fazer uma correlação, tá bom? Então a gente provavelmente, tem várias técnicas que dá para usar, não vou ficar entrando muito em detalhe não, mas a gente usaria alguma técnica de análise de dados, como uma regressão logística, uma regressão múltipla, enfim, que vai associar, vai testar o quanto da chance do indivíduo estar em acasalamento, estar acasalando, pode estar de alguma forma associado a essas 4 variáveis, tá bom? Tem formas para tentar controlar um pouco o que eu vou mostrar agora, mas basicamente o que a gente usa de critério, na maioria dos casos, é dizer o seguinte: quando eu testo essas relações,
Se eu encontro que a chance desse negócio aqui, em relação a esse, ser explicada por acaso é muito baixa, quando eu encontro aquele P menor do que 5%, que vocês sempre escutam falar, eu vou considerar que aquela relação é significativa, ou seja, que massa corpórea vai estar associado com a chance de acasalamento. Se eu fizer, por exemplo, 4 análises separadas, em cada uma delas eu vou usar a mesma regra, de que se eu encontrar um P menor do que 5%, eu vou considerar que existe uma relação. O problema é, quando eu estou usando esse 5%, quando eu faço uma análise de dados, essa análise ela basicamente está dizendo o seguinte: qual que é a chance da relação entre cópula e massa corpórea ser gerada pelo acaso? Qual que é a chance dessa combinação de dados ser um mero efeito do acaso, como se eu tivesse simplesmente embaralhado esses dados? É isso que ele está testando. Quando ele dá menor do que 5%, ele está dizendo o seguinte: tem uma chance menor do que 5% desse arranjo entre cópula e massa corpórea que você obteve ser gerado pelo acaso. É uma chance muito baixa. E aí, por convenção, a gente considera, então, que deve ter uma relação biológica aí. Só que, apesar de ser uma chance, ainda pode ser um efeito do acaso. Ainda pode ser que, sem querer, você foi uma pessoa cagada, não sei se vai cortar o YouTube, que foi lá e, por exemplo, coletou machos maiores em cópula e machos menores não cópula, mas simplesmente porque naquele dia você deu um azar de não conseguir os bichos em outras situações, e não porque de fato a massa corpórea afeta a chance de cópula. Isso que a gente chama de erro tipo 1, tá? E ele vai acontecer, ele é inerente ao tipo de análise que a gente normalmente faz, que é uma estatística frequentista. Só que se eu faço, por exemplo, 4 testes aqui, em cada um deles eu estou correndo esses 5% de chance. Então eu tenho 5% de chance de achar um efeito, considerar que tem um efeito que não deveria existir aqui, outros 5 aqui, outros 5 aqui, outros 5 aqui. Então, se eu multiplicar isso tudo, no final eu tenho 20% de chance de tomar uma decisão equivocada, de considerar que existe uma relação quando ela não existe, se eu fizer 4 testes separados aqui. Então, isso, em termos então, de tipo de abordagem analítica que eu uso, isso é preocupante, tá bom? Mais importante que isso também, imagina que no fundo, Deus foi lá, criou a Joaninha e ele definiu que o que afeta a chance de cópula do macho é a cor dele. Então, o macho mais vermelhinho, por exemplo, tem muito mais chance de cópula porque a fêmea prefere esse macho. Mas, ao mesmo tempo, vamos imaginar que a cor do macho está associada com essas 4 características. Então, imagina que o indivíduo que se alimentou bem enquanto larva, ele ficou grande, ele ficou com muita gordura, ele ficou com resposta imune eficiente e ele voa muito bem porque ele se desenvolveu muito bem. E o fato de ele ter comido muito fez com que ele ficasse super vermelhinho. Só que eu não medi cor porque eu não pensei na cor. Eu pensei nessas 4 aqui. Então, se eu vou lá e correlaciono acasalamento com isso, eu vou encontrar a relação, mesmo que elas não sejam a causa do acasalamento. A causa é a cor, mas a cor está correlacionada com essas 4. Tudo bem? Então, esses são 2 erros que eles são inerentes ao processo científico, tá? O processo de pesquisa. Só que quando eu tenho uma hipótese, porque a hipótese ela deixa as relações de causa e efeito mais explícitas e ela reduz o número de variáveis que eu preciso coletar, ela reduz a chance disso acontecer. Então, para poder dizer que a massa corpórea está associada com o acasalamento, eu preciso ser capaz de explicar por que a massa afetaria o acasalamento e não simplesmente coletar. Por isso que, no meu exemplo, eu fui direto para a capacidade de voo, porque eu consigo imaginar uma relação de causa e efeito. Tudo bem? Então, ao trabalhar com hipóteses, eu reduzo a chance disso acontecer e eu reduzo a chance disso acontecer. O nome disso aqui é correlação espúria. Tudo bem? Você encontra uma relação entre 2 variáveis quando, no fundo, uma não é a causa da outra. Tá? Ai, Paulo Henrique, mas você não está forçando a barra, não? Jura que correlação espúria acontece? Gente, correlação espúria acontece tanto que tem um site, que é esse site aqui, que é inteiramente dedicado a mostrar correlações espúrias no mundo, beleza? E que eu acho maravilhoso. Então, por exemplo, daqui eu peguei uma das informações que está lá, que eles pegaram o número de pessoas que morreram afogadas porque caíram numa piscina, tudo bem? Entre 99 e 2009. E o número de filmes em que Nicolas Cage aparece, tá? E aí, quando eles pararam para plotar isso a cada ano, olha o que eles encontraram. Cadê? Sempre na hora do momento de efeito. Aqui, tudo bem?
Então, olha só, em vermelhinho é o número de pessoas que morreu afogada na piscina. Em preto é o número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Olha como é que essa coisa está correlacionadíssima, tudo bem, a cada ano. Quer dizer que as pessoas se mataram afogadas porque elas não gostam do Nicolas Cage? Talvez, mas duvido que seja causa real, tudo bem? Isso aqui é um exemplo muito clássico de correlação espúria. São dois grupos de dados que aparecem correlacionados simplesmente por um efeito do acaso. Isso é uma preocupação real quando a gente pensa em trabalho de ecologia, porque muitas vezes a gente não sabe até que ponto tem causa e efeito ali de verdade. Então, é uma preocupação que a gente sempre tem que estar com ela na cabeça, tá bom? E aí, uma outra razão, eu confesso que eu não gosto muito não, só para vocês verem aqui. Não fico tão convencido disso, mas existe uma outra razão pela qual a gente deveria fazer mais pesquisa confirmatória, que é baseada no que as revistas exigem da gente, tá bom? Então, olha só, eu peguei exemplos de 3 revistas importantes, uma na minha área, outras 2 mais gerais de ecologia, só para vocês verem o que essas revistas pedem. Tá? Então, toda vez que você está pensando em submeter um artigo para uma revista, você vai entrar no site da revista, e ela tem uma primeira informação que é os objetivos da revista, o escopo da revista, objetivos e escopo da revista, chama AIMS-Scope, beleza? E lá ela diz o tipo de trabalho que elas publicam. E isso muda muito ao longo do tempo, tá? Isso já foi super frequente, depois não foi, hoje em dia eu diria que está mais ou menos difundido. Mas muitas delas pedem explicitamente que você use hipóteses no seu trabalho. Então, por exemplo, Animal Behavior, que é uma revista bem importante na minha área de ecologia comportamental, e está lá no AIMS-Scope dela, que ela publica trabalhos originais que relacionam todos os aspectos do comportamento de animais, incluindo humanos. Os artigos podem ser em campo, em laboratório ou estudos teóricos. Estudos teóricos é basicamente desenvolvimento de teoria sem um dado empírico, tá? A preferência é dada a estudos que são prováveis de ser de interesse para um conjunto amplo de leitores da revista e que testem hipóteses explícitas, mais do que sendo puramente descriptivos. Então, eles já deixam claro que eles preferem estudos confirmatórios mais do que estudo exploratório. Estudo exploratório sai lá? Sai. Só que eles estão dando preferência para estudo confirmatório, tudo bem? Simplesmente porque eles tendem a ser melhores em identificar, ou mais eficientes em identificar mecanismo. Fui numa outra revista clássica na área, que é Ecology, tá? No AIMS-Scope dela não tem. Mas quando você entra, tem um guia para autores no site. E eles dizem o que eles pedem, o que eles querem que apareça em cada seção do seu artigo. O que tem que estar escrito lá. E aí, na parte da introdução, eles botam isso. Uma introdução curta descrevendo a significância do artigo. Deve ser inteligível, gosto disso. Para um público geral da revista. A introdução deve afirmar a razão para fazer a pesquisa, a natureza das questões ou hipóteses sendo consideradas e o plano de fundo essencial. E aí eles ainda colocam, a introdução não é um lugar para uma revisão muito longa do tópico, e de fato ela não é. Mas notem que ela já pede que você bote ou as questões ou a hipótese na revista, tá bom? E para fechar os exemplos, peguei uma revista famosinha na área, então ela é mais recente, Ecology Letters, super importante na área, publica um monte de artigos super citado. E lá no AIMS-Scope dela está lá os manuscritos que se relacionam à ecologia de todos os táxons em qualquer bioma e área geográfica serão considerados para a revista. A prioridade vai ser dada àqueles artigos que exploram ou testam hipóteses claramente definidas. Tudo bem? Opa. Hipóteses claramente definidas. Então, notem que, se você pensar no aspecto mais prático, trabalhar com hipóteses ela vai ser importante para algumas revistas que você eventualmente pode pensar em publicar, tá bom? Então, eu gosto mais da razão filosófica, trabalhar com hipóteses mais eficiente para identificar mecanismos, eu corro menos risco de entrar em correlação espúria, apesar de ainda existir o risco, mas um lado prático, isso também existe. Eu acho que a aula acabou nessa parte, a gente iria para a parte 3. Não. Então, olha só, pensando nisso, muita gente, quando eu mostro essa aula, fala assim, uau! Então, vários artigos devem ser baseados em pesquisa confirmatória, né? Então, a gente deve ter um conjunto pequeno de trabalhos exploratórios, porque eles dão os padrões iniciais, e a partir daí um monte de gente faz pesquisa confirmatória, né? Não, não é. Aí a gente tem outro probleminha. Deixa eu voltar minha carinha aqui para me passar o slide. Como eu falei, apesar das discussões sobre os uso de hipóteses serem muito antigas,
isso não é algo que chegou a dominar o meio até hoje, tudo bem? Então, professores falam disso, pesquisadores falam da importância disso, mas não é algo tão forte assim. Então, olha só, eu peguei 2 artigos, esse de 2021 e esse de 2019, que eles quantificaram, eles fizeram um levantamento de algumas revistas ou com autores para tentar identificar qual que era a proporção de trabalhos em ecologia e evolução que traziam hipóteses explícitas na sua introdução. Então, a gente já está mesclando aqui um pouquinho de redação científica, tá? Então, eles olharam para a introdução desses trabalhos e viram, tem uma hipótese explicitamente estabelecida ou não, tá? E, basicamente, eles estavam olhando se o estudo era confirmatório. E o que eles encontraram foi o seguinte, esse primeiro aqui encontrou que entre 6,7% a, no melhor dos mundos, 26% dos artigos publicam trabalhos que têm hipóteses nas suas introduções. E esse segundo aqui, de 2019, chegou numa cifra bem parecida. No pior dos mundos, 19%, no melhor dos mundos, 26% dos artigos trabalhando com hipótese. Isso quer dizer que a maioria dos trabalhos publicados hoje em dia, ou eles não são confirmatórios, eles são puramente descritivos, são exploratórios. De novo, gente, não tem nada de errado, é só estranho ter um viés, tá bom? Ou os autores acharam que tinham escrito as hipóteses e elas não apareceram escritas de forma explícita, tá bom? Que é um outro ponto que a gente vai trabalhar horrores na disciplina também, para a hipótese aparecer de forma explícita no seu trabalho. Agora sim, eu acho que eu acabei. Beleza, então, próximo vídeo, vamos para a parte final. Thank you!